Olá, boa noite. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas à live de hoje. Mais uma live da série Encontro Essencial-me-se, cujo propósito é trazer assuntos relacionados ao autoconhecimento, à expansão da consciência e trazer entendimento para as dinâmicas das nossas vidas. O tema proposto hoje é ressignificando as nossas relações. Muitas vezes nós temos uma visão distorcida das nossas relações, dos nossos relacionamentos, seja com pais, relacionamento como casal, e dar um outro sentido, um outro significado a essa relação faz toda a diferença e promove inclusive a transformação, uma transformação nas nossas vidas. E hoje eu quero trazer alguns casos práticos que eu atendi na constelação familiar para vocês terem a dimensão de como isso funciona na prática, de situações em que pessoas passam uma vida inteira enxergando só os defeitos, só a parte ruim da relação que ostenta como casal, né? E deixa de focar no que de fato é precioso, no que de fato é importante. A bem da verdade é um padrão social, né? Nós focarmos no que é, entre aspas, ruim, nós focarmos no que falta, nós focarmos nos erros. Tanto que tem aquele jogo dos 7 erros, né? Então tudo a gente foca no erro, a gente foca na falta, a gente foca no defeito, foca na ausência, né? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso e eu trarei casos práticos para vocês observarem. Então vou dar uma boa noite aqui, uma boa noite para o pessoal, para todos e todas aqui presentes. Gratidão pela presença de vocês. E é isso, gente. Então vamos começar falando a respeito da ressignificação das nossas relações, né? Muitas vezes, como eu já disse, a gente só foca no defeito, né? A gente não foca em todo o valor que tem aquela pessoa do nosso lado, em como a nossa relação é proveitosa, é benéfica, né? De cumplicidade. E eu tô falando de todos os tipos de relações, tá? Todos os tipos de relacionamento. E aí ocorre muito que a gente vai dar valor, acontece muito isso, né? Quando a gente perde, né? Muita gente acaba enxergando toda a importância da outra pessoa e de como aquela relação era bacana quando já não está mais naquela relação, né? Nós infelizmente percebemos muitas vezes a grandeza daquilo que a gente tem, então somente quando a gente deixa de ter. Então, por isso que é importante trazer esse novo olhar. E ressignificar significa dar um novo olhar, né? Dar um novo significado, um outro significado para determinada relação, para determinada situação. Eu falo muito nesse termo ressignificar, porque é o que a gente faz muito por meio das terapias alternativas, né? A gente olha para alguma questão mal resolvida, para algum trauma, para alguma dor e a gente ressignifica, a gente tenta compreender o que de fato estava naquele contexto, que de fato acontecia, né? E a gente traz um novo sentido. Como eu já mencionei numa live anterior em que eu falo das 5 linguagens do amor, eu falei para vocês que aquele escritor, o Bauman, né, que é filósofo, sociólogo, bem famoso, né, ele é um sociólogo bem dos mais originais agora da nossa história. Ele fala sobre o amor líquido, né? E eu falei nessa live, assim, com linguagens do amor, a respeito do que ele fala sobre o amor líquido. Ele tem até um livro que se chama Amor Líquido, sobre a fragilidade dos laços humanos. O que o Bauman fala, né? Só resgatando a respeito
dessa questão do amor líquido. Ele fala que nós perdemos a capacidade de negociar, né? Nós perdemos a capacidade de sentar com o outro, de ouvir a opinião, as ideias do outro, as convicções, de negociarmos como casal, né? Ou como, enfim, pai e mãe. Mas nesse caso ele está falando mais sobre a relação de casal, tá? Eu que estou estendendo isso porque eu acho que cabe em todo lugar, né? Mas nós perdemos a capacidade de negociar, nós queremos sustentar tão somente as nossas pretensões, né? Sem dar muito valor ao que o outro tem a dizer. Se a gente ouve uma crítica, assim, se parte de outro uma crítica, muito dificilmente a gente escuta essa crítica sem querer retrucar logo de cara. Então, o outro começa a dizer, a gente já quer retrucar logo de cara essa crítica. Então, a gente perdeu essa capacidade de sentarmos e de tentarmos ajustar. Outra coisa que ele fala também, e aí, assim, essa falta de capacidade de negociar faz com que a gente, diante de uma dificuldade, cada um vai para o seu lado, né? Cada um vai para o seu lado e deixa aquela situação fica sem resolução, fica sem resolver. E isso vai somando, né? Vão somatizando situações até que chega um momento que a relação se torna insustentável. Outra questão que também o Bauman coloca é que nós estamos muito viciados em internet. E a internet nos apresenta um ideal ilusório, né? Um ideal a internet vende aquilo que não existe. Então, na internet a gente vê casais que se dão muito bem, que aparentemente são extremamente felizes, que não têm problemas, que curtem a vida e viajam e estão com o corpo em cima. Enfim, nós vemos aquele ideal de perfeição, né? E aí, quando a gente se depara com alguma dificuldade com o nosso parceiro, com a nossa parceira, quando a gente se depara com alguma situação que destoa daquele ideal, né, que não existe da internet, a gente acaba perdendo a vontade de sustentar a relação que nós temos. Então, nós vivemos uma geração do amor líquido, em que quando tem algo no outro ou na relação que está meio contrário ao que eu quero, ao que eu penso, eu não tenho mais a capacidade de argumentar, eu não tenho mais a capacidade de insistir. Eu simplesmente desisto daquela relação, né? E já parto para a próxima, até porque atualmente há uma certa facilidade desses contatos por conta do acesso à internet. Hoje em dia, né? Existem muitos meios de se conhecer pessoas do mundo inteiro por meio de aplicativos, mas é tudo muito superficial. Você conhece pela internet, o Bauman também fala sobre isso no livro dele. Você conhece pela internet, eventualmente você já inicia um relacionamento pela internet, um relacionamento virtual e de repente você já termina pela internet mesmo, assim, então ficou tudo muito superficial, sabe? Sem aquela profundidade que existia anteriormente. Então, nós vivemos nessa era, e essa era dos relacionamentos, do amor líquido, tem comprometido as relações atualmente. Tanto que eu mencionei na live anterior, né, que eu fiz as 5 linguagens do amor, o percentual de divórcios, né, nos 5 primeiros anos de casamento, ele está altíssimo, porque justamente existem muitas questões envolvidas, né? Eu mencionei que a questão de a mulher estar mais independente, então já não há mais aquela passividade da mulher que ficava em qualquer relação, independentemente de como ela fosse. Então, a depender do que acontece numa relação, a mulher não sustenta mais aquela relação, né? Então, assim, existem muitas coisas que contribuem aí para que as relações atualmente estejam mais frias, mais superficiais e mais breves, né? Muito breves. A gente inicia e termina relacionamentos assim muito facilmente, né?
Enfim, e aí então Bauman fala que, né, tudo isso ocorre aí que compromete as relações. Só que aí, essa questão da internet aí, que a gente olha muito para a relação mostrada, revelada por meio da internet, esse ideal inexistente, e aí vem aquela frase, né, que a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde que a nossa grama, né? Mas será que é mesmo? Será que a grama do vizinho de fato é mais verde que a nossa? E aí vem alguns pensadores e eles dizem assim, olha, a bem da verdade a gente acha que a grama do vizinho é mais verde que a nossa, porque a gente presta muita atenção na grama do vizinho e a gente se esquece de regar a nossa, de cuidar da nossa grama. E aí a gente abandona, né, o que é nosso para olhar o que é o do outro. Então, mediante essa frase, né, e esse pensamento, o ensinamento que fica pra gente é: ame o que você tem, né? Ame o que você já tem. E a partir de então, você busca por promover mudanças nesse seu relacionamento, né? Então, assim, ame o seu relacionamento, seja conjugal, seja com pai, com mãe, e aí, de amizades, enfim. E a partir desse amor, né, de você se entregar a esse amor, você começa a tomar providências para melhorar essa relação, né? E não simplesmente desistir dela quando surgir o primeiro desajuste aí nessa relação, nesse relacionamento. O que a gente precisa lembrar é que cada relação é única, não existem relações iguais, idênticas. Por quê? Porque cada um de nós somos seres únicos, singulares, uma pessoa diferente da outra. Consequentemente, as relações serão singulares. Eu me relacionar com uma pessoa e eu me relacionar com outra serão relações diferentes, porque somos pessoas diferentes, né? E aí a gente olha muito a relação alheia, né? A relação do vizinho, enfim. E a gente olha muito superficialmente, a gente não enxerga a profundidade daquela relação. Por quê? Porque para enxergar a profundidade, a gente precisa conviver com a pessoa. E mesmo convivendo com a pessoa, às vezes demora até que a gente consiga conhecer essa pessoa em profundidade. Porque nós somos seres complexos, né? Nós carregamos aí conosco alegrias, dores, traumas, muitas feridas emocionais. Então, por vezes, um relacionamento começa até que tranquilo, mas depois as dores emocionais elas começam a surgir e a gente começa a se deparar, portanto, com as sombras. Então, quando a gente olha para o relacionamento do vizinho, o relacionamento alheio e fala, nossa, esse casal é super feliz, a gente não tem a percepção do todo, a percepção da profundidade daquela relação, né? E isso é comum. Tanto que às vezes a gente se surpreende com eventuais términos. No meu caso, foi exatamente isso que aconteceu com muita gente, porque para quem não me conhece, está chegando aqui, não sabe, eu sou divorciada. E por ocasião da minha separação, muitas pessoas chegavam até mim e diziam, nossa, mas vocês pareciam um casal perfeito. Sim, parecíamos. Porém, o convívio conjugal, nós sabíamos o que acontecia e o que não acontecia, né? E então, assim, é muito mais profundo do que só o que a gente vê, né? Então, a gente precisa parar de querer comparar os nossos relacionamentos com os relacionamentos alheios do vizinho. A gente precisa parar de comparar as pessoas, porque tem gente que vai para um relacionamento novo, mas compara o novo parceiro, a nova parceira, com o parceiro anterior. A partir do movimento que você faz uma escolha pelo novo, você abdica do antigo, entre aspas, do velho. Então você precisa ter um novo olhar, entende? Bom, então não cabe a nós fazermos comparações, tá? Porque somos seres únicos, somos seres singulares, né? E cada relação é única e singular.
E aí, já nesse passo, eu quero trazer um trecho do livro, desse livro do Bauman que eu mencionei. Ele diz o seguinte, olha que preciosa esse trecho aqui, que precioso esse trecho. Em todo amor, há pelo menos dois seres, cada qual a grande incógnita na equação do outro. É isso que faz o amor parecer um capricho do destino. Aquele futuro estranho e misterioso, impossível de ser descrito antecipadamente, que deve ser realizado ou protelado, acelerado ou interrompido. Amar significa abrir-se ao destino, a mais sublime de todas as condições, em que o medo se funde ao regozijo numa amálgama irreversível. Abrir-se ao destino significa, em última instância, admitir a liberdade do ser. Aquela liberdade que se incorpora no outro, o companheiro no amor. Linda essa passagem, vocês não acharam? Depois eu vou colocar ela escrita para vocês refletirem melhor a respeito. Mas eu acho muito bonita essa passagem. Enfim, gente. E aí, o que acontece? Não raras as vezes, deixa eu ler aqui, quando reconhecemos essas diferenças nos relacionamentos, construímos uma relação mais harmoniosa, certamente. Né? A gente reconhece que somos pessoas diferentes, né? Com verdades diferentes. E a gente passa a olhar, a focar mais na alma do outro, né? E não simplesmente no externo, né? No que se apresenta externamente. E a gente age muito por impulso, então a depender do que acontece, a gente já quer rebater, né? Então a gente não percebe, não reflete a respeito do que o outro falou, do que o outro sentiu, né? E tudo isso faz parte da inteligência emocional, né, gente? E quanto mais a gente vai amadurecendo aí, vai passando por experiências, por relacionamentos, mais a gente vai trazendo bagagem, né, nos valores que a outra pessoa tem exatamente. A gente normalmente não foca nos valores, e sim em eventuais defeitos, eventuais falhas, que na nossa concepção é defeito e falha, né? Não necessariamente que seja. Então, não raras as vezes, nós queremos mudar o outro, né? E aí nós concluímos que o nosso relacionamento, né, com pai, mãe, ou com marido, esposa, namorado, namorada, é ruim porque o outro não age da forma como nós achamos, como nós projetamos que ele agisse. Que o outro não é conforme nós gostaríamos que fosse. Nós queremos literalmente moldar o outro, né? Moldar o ser. Um ser que já vem pronto. Nós precisamos reconhecer relacionamentos de casais, por exemplo, que antes do casal se conhecer, se encontrar, eles já tinham uma vida antes. Eles já traziam muitas experiências na bagagem. Então não adianta a gente querer mudar o outro. A constelação me trouxe essa consciência. Que bom, Di, que ótimo. Então, assim, aí eu relacionei aqui algumas questões que a gente precisa se lembrar, tá? A primeira, nós não mudamos o outro. É equivocado nós acharmos que a gente vai mudar o outro. Nós mudamos e aí tudo muda ao nosso redor. A partir do momento que eu começo a agir diferente da forma com a qual eu agia anteriormente, o outro pode mudar, porque ele vai falar, opa, Dali tá agindo diferente, então eu vou agir diferente. Então, quando eu mudo, tudo muda, mas não adianta eu querer impor uma mudança no outro sem que eu não realize nenhuma mudança em mim, nenhuma mudança de pensamento, de postura, né? E nós somos seres em constante mudança, mas essas mudanças, elas devem ser buscadas de forma consciente. Então, se a relação não está fluindo, mas se ainda há amor, né? Se ainda há motivos para sustentá-la, o que eu posso fazer para que essa relação flua? Eu postei hoje nos meus stories a mensagem que eu recebi hoje pela manhã de uma consulente em que ela estava assim completamente
desacreditada do relacionamento dela, do casamento dela, um relacionamento já de algum tempo, né? E quando ela me procurou, né, pro tarô, tal, e aí ela não estava conseguindo identificar a linguagem do amor do marido. E ela só focava em defeito, ela só focava na falta, no que ela, na concepção dela, eram erros dele, né? E isso é muito comum, os casais estarem desajustados em razão de um não reconhecer a linguagem do amor do outro. No caso, a linguagem do amor dela era distinta da linguagem do amor do marido e ela não estava conseguindo reconhecer. E vejam que às vezes até demora até para que haja um certo choque, porque aí tem o período de paixão, né, tal, enfim. Mas aí vai passando o tempo e o relacionamento vai caindo na rotina, né? O relacionamento vai caindo na rotina. O casal, normalmente, hoje em dia, nós somos muito corridos, né? Temos uma rotina muito intensa, então vai deixando de olhar para o outro, de eventualmente expressar a admiração que antes expressava, né? Então vai acontecendo esse tipo de coisa. Além de nós não mudarmos o outro, também eu relacionei aqui que que em todas as relações nós vamos nos deparar com situações conflituosas, com situações desajustadas, porque nós somos seres diferentes, seres singulares, e nós trazemos verdades diferentes pautadas na nossa bagagem, na nossa educação, na nossa vivência, né? Então cada um vem de uma família, então vai chegar um momento que vão haver conflitos, né? E toda relação é assim, toda relação é conflituosa, né? Mas o grau de intensidade desse conflito, ele vai de acordo com também a maturidade do casal, de compreender a verdade do outro e de se ajustarem, né? De estabelecerem regras, de respeitarem um ao outro, né? De entenderem que você não está diante do seu inimigo, né? Quando você discute, às vezes fica nervoso, tá, mas você não está diante do seu inimigo, né? Você está diante do amor da sua vida, da pessoa que você escolheu para estar junto de você. Então, é importante ter esse olhar. Então, é equivocado também acharmos que não vai ter brigas, não vai ter conflitos, não vai ter desajustes, né? A terceira questão que eu pontuei aqui, que a gente às vezes se esquece também, é que vamos supor, eu também sou luz e sombra, de modo que por vezes sou eu que vou estar dificultando o ajuste da relação. Então a gente tem o costume de só apontar os erros do outro, sem entender que eu também tenho as minhas sombras, os meus traumas, as minhas feridas emocionais, que às vezes alguma coisa vai acionar ali o gatilho e eu não vou saber lidar direito com aquela situação, e que eu posso dar início a um conflito conjugal, um conflito do casal, ou sustentar por mais tempo um conflito já pré-existente. Então não achar que só o outro está errado, admitir também a responsabilidade, né? E aí eu não gosto de usar o termo culpa, é a responsabilidade. Opa, onde que eu tô errando aqui? Vou ponderar um pouco. Eu acho que aqui eu me excedi, eu tive uma postura irrazoável, né? Então é importante também nós termos essa percepção, né? Sermos humildes para reconhecermos isso. E aí, aqui, cabe lembrar que quanto mais eu me conheço, mais eu tenho condições de melhorar a minha relação, né? Então, por exemplo, eu sempre digo para vocês que eu busco o autoconhecimento, estou nesse processo de expansão da consciência. Então, hoje em dia, eu já identifico feridas emocionais que eu tenho, que antigamente eu não reconhecia, eu não identificava. Então, hoje em dia eu entendo que por vezes determinadas situações acionam gatilhos emocionais que me conectam a essas feridas e que, portanto, eu acabo manifestando aí a minha sombra, né?
Então é uma percepção que eu não tinha anteriormente. Então por isso que é importante o autoconhecimento. E como a Ednês falou aqui também, né? A constelação, né? Essas terapias alternativas, elas trazem muito esse entendimento, porque elas permitem que a gente tenha essa percepção do todo, né? Esse olhar amplo. Outra questão que eu coloquei aqui é que não, que vou retomando, né? Repisando o que eu já disse anteriormente, não cabe nós fazermos comparações, porque nós somos seres únicos e nossas relações são únicas, né? A gente não pode querer comparar uma relação com a outra. E outra coisa também que eu acho de extrema importância é que nós não podemos querer indicar a nossa solução para uma relação alheia. Porque às vezes a gente, sei lá, não com más intenções, muitas das vezes com boas intenções, a gente quer indicar para o outro a melhor solução para a relação dele. E isso é equivocado, porque nós não temos o conhecimento de tudo que envolve esse casal, de tudo de todo o contexto relacional, né? E aí eu ponderei isso porque eu quero trazer aqui um exemplo depois de um caso, né? Porque que é relacionado à traição. Então, quando ocorre uma traição, o que nós tendemos a falar pro traído ou pra traída? Separa, não, traição pode-se perdoar tudo menos traição. Não, traição não tem perdão, não sei o que, gente, mas por trás da traição pode ter tantas dinâmicas ocultas, sabe? E é tudo tão individual, é tudo tão particular. Então não nos cabe querer impor a nossa solução, a solução que a gente reputa adequada para a relação alheia, que a gente não tem conhecimento profundo sobre o que acontece, né? Bom, e aí sim eu vou passar para contar a vocês alguns casos que eu atendi e que eu achei interessante trazer para vocês hoje. Deixa eu mandar aqui um aviãozinho para algumas pessoas. Bom, o primeiro caso que eu queria contar para vocês é de uma... Ontem completei 35 anos de casada, temos muitas diferenças, mas um completa o outro. Olha que lindo! Parabéns, maravilhosa! Felicidades para vocês, meus padrinhos lindos. Vocês são incríveis. Eu olho para vocês e eu fico vislumbrando a relação de vocês para minha vida. Deixa eu contar então para vocês. Primeiro caso é de uma senhora com mais de 60 anos de idade e mais de 30 anos de casamento, mas já faz mais de 10 anos que ela é viúva. E aí quando ela chegou, quando a gente começou a constelação, eu falei, como que era a relação com o marido? Ela disse assim, não era muito boa não, podia ser melhor. E aí, ela tinha muitas críticas ferrenhas a esse marido, né, falecido. E aí eu falei assim, e quando ele faleceu, como foi? Ela falou, olha, quando ele estava internado, ele só queria que eu ficasse com ele, não aceitava ninguém, só queria que eu ficasse. E aí, quando ele faleceu, para mim foi uma libertação. Nossa, eu me senti liberta, eu me senti livre. Só que ela teve essa fala, mas eu percebi que não era bem assim, né, que acontecia, né, assim, conscientemente não era bem isso. Meio que ela queria se enganar, mas enfim, ela acreditava nessa verdade que ela verbalizava. E uma senhora, assim, bem racional, assim, firme, não muito emotiva. E a constelação, para quem não conhece, ela precisa do sentir, né, a gente precisa entrar no sentir. E ela super racional. Só que aí, no momento em que nós nos conectamos à energia desse marido,
eu comecei a sentir uma sensação de amorosidade muito grande, muito intensa. E quando eu comecei a descrever e falar para ela as frases sistêmicas, eu tava sentindo muito amor desse marido por ela, muito amor desse marido por ela. E eu comecei a chorar. Eu comecei a falar as frases para ela, mas eu fiquei muito emocionada e eu comecei a chorar. E aí eu acho que ela também sentiu, ela se rendeu ao sentir. E ela também ficou extremamente emocionada. Ela estava super no racional e ela ficou extremamente emocionada. Quando nós fomos, assim, já tínhamos feito as dinâmicas e nós fomos sintetizar, né, o processo, a constelação, o que se apresentou para o campo, ela estava assim já meio estupefata, assim, sabe, meio assombrada, assim, e falou assim: nossa, eu não tinha essa percepção de todo esse amor que ele tinha por mim. Eu não conseguia enxergar isso. Inclusive, quando ele estava internado e só eu ficava com ele lá, ele não queria que outra pessoa ficasse. Eu esperava que ele me dissesse algo, eu esperava que ele me pedisse perdão, eu esperava que ele agradecesse, que ele demonstrasse agradecimento por eu estar fazendo aquilo por ele. Eu falei, então, mas ele era uma pessoa de falar, de expressar os sentimentos? E ela disse, não era. Ele era bem introspectivo, ele não falava de sentimentos, porque ele teve uma criação, né, assim, os pais eram assim, não falavam. Ele não falava. Então eu falei, então a senhora já parou para pensar que a linguagem do amor dele não era verbalizar o sentimento e sim demonstrar de outra forma? E aí também ela parou para refletir diante dessa situação. Gente, muitas pessoas não verbalizam, muitas pessoas não conseguem falar sequer eu te amo. Eu demorei anos da minha vida. Não que eu tinha receio de falar eu te amo pro meu pai. Eu demorei anos para falar eu te amo pro meu pai. E ele não falava. Até que um dia ele se permitiu. Então hoje em dia nós falamos um pro outro. Mas tem gente que não fala. Então tem pessoas que falam facilmente, né? Eu te amo. Tem famílias que falam, mas outras pessoas não. Por quê? Porque não foi o que aprenderam. Não aprenderam a expressar as emoções. Ou justamente não é essa forma com a qual elas manifestam o amor. E essa esposa, ela não entendia que o fato de ele pedir para que ela permanecesse com ele era a forma de ele dizer, eu te amo, eu quero você aqui do meu lado, é você quem eu quero aqui, não é outra pessoa. Eu sei que foi lindo, que assim, ela ficou extasiada com... Foi como tirar uma venda dos olhos depois de mais de 30 anos de relação, depois de mais de 10 anos de viuvez, né? Ela conseguiu enxergar que ela vivenciou com esse marido um amor genuíno, um amor romântico. E atualmente, né, ela diz que gostaria de encontrar um companheiro, mas enquanto ela acho que não reconhecesse todo esse amor que ela teve e que ela vivenciou, porque ela ficava vibrando no quê? Na escassez. Eu quero algo que eu nunca tive. Eu quero viver uma experiência que eu não vivi com meu marido, mas ela viveu. Ela viveu uma experiência lindíssima. Ela não relatou brigas, ela não relatou desrespeito, né? Só que ela não conseguia enxergar esse amor genuíno que eles tinham um pelo outro. Olha, eu sei que foi algo tão forte, foi algo tão emocionante que eu terminei, eu continuei super emocionada e depois eu lembrava e eu continuava me emocionando. Toda vez que eu lembro disso, eu tenho vontade de chorar, porque foi uma sensação de amorosidade muito forte que eu senti desse marido. E aí a gente fala o seguinte, que cada constelador tem o constelado que merece, né? E vice-versa, cada constelado tem um constelador que merece. E toda constelação que a gente participa, seja como facilitador, no meu caso, ou seja como representante, quando as constelações são em grupo e são
são com representantes, pessoas representando, a gente acaba sendo constelado também, porque aquela situação, o universo é tão maravilhoso, tão sábio, que aquela situação acaba reverberando também na nossa vida. E depois eu entendi que aquela situação também, ela veio, de certa forma, trazer uma ressignificação, um novo olhar para mim. Ela veio permitir que eu tivesse um novo olhar para as relações, para os relacionamentos. Porque é algo que eu busco, um amor genuíno, um amor romântico. E eu tava meio desacreditada, sabe? Não que eu não tivesse tive, né? Tive a minha história de amor com meu ex-marido, e foi como foi, está tudo certo, mas é um ciclo que se encerrou. E aí, eu tava desacreditada, né? Porque quando as pessoas que nunca se separaram, né, não tem essa sensação, mas quem se separou sabe muito bem que por mais que você tenha a certeza de que aquela relação já se findou, é difícil processar essa finalização de ciclo, porque foi uma vida entregue assim à relação em si. Então, quando a gente sai dessa relação, a gente sai meio desacreditado. E essa constelação eu acho que veio para me mostrar que eu devo ampliar a minha percepção sobre o amor, sabe? E devo voltar a acreditar. Bom, essa foi a minha interpretação, né? Mas enfim, foi algo assim muito incrível para mim e para ela também. Então, ela ressignificou a relação conjugal que ela teve com o marido, que infelizmente atualmente está falecido. Mas ela passou a enxergar a relação dela de outra forma. Então, certamente, se hoje formos perguntar a ela como foi o seu casamento, a resposta será diferente. Vejam a importância de nós ressignificarmos, darmos um outro significado às relações, às nossas relações, e como isso muda a nossa vida. E aí eu quero entrar num ponto que eu até fiz na ocasião. Eu fiz um story explicando assim, que eu tinha me emocionado e que tem pessoas que questionam, né? Mas o facilitador em constelação, o constelador, ele pode se emocionar, né? Numa constelação, ele não é muito envolvimento. Gente, a constelação é o sentir. Eu me rendo completamente ao campo. Eu me coloco completamente à disposição do campo. Obviamente, portanto, que se há alguma situação, alguma questão que traga emoção, eu vou sentir e eu não vou conseguir segurar as minhas emoções, né? Então, pode acontecer sim, não acontece sempre, mas pode acontecer, nesse caso aconteceu. Então, nesse caso, ela não enxergava a relação linda que ela teve, né? A relação marital linda que ela teve, e ela pôde ressignificá-la. Eu achei essa história lindíssima. E aí, eu tive uma outra situação de uma cliente que chegou dizendo assim, olha, eu tô em depressão há 2 anos porque houve uma traição do meu marido, né? E eu preciso me separar dele, porque eu penso que eu só vou ser feliz se eu me separar dele. Eu só vou tirar esse sentimento ruim de dentro do meu coração se eu me separar dele. Mas eu amo esse homem, ela falava. Eu amo esse homem. E aí, conversando mais profundamente, ela disse assim, não, mas ele sempre me traiu. Ele me traiu, são 37 anos de casamento, ela falou, ele ao longo da vida inteira ele me traiu. Só que só agora eu passei a ter depressão, isso nunca me atingiu, porque o amor que eu tenho por ele era maior do que qualquer coisa. E aí, na dinâmica, nós entendemos, né, eu consegui entender que, na verdade, a depressão não era da traição. Ela perdeu a mãe muito, muito jovem, aos 11 anos de idade. E ela disse aí, assim, por que eu falo que a constelação é fenomenológica? Porque a gente observa o que está por trás, o que está no inconsciente por meio de frases que a pessoa fala,
por meio de movimentos que ela faz, e ela dizia frases que ela queria morrer com a mãe. Então ela dizia assim, a minha mãe, não era a hora da minha mãe ir, ela foi muito cedo, eu não me conformo com a partida dela, e durante muito tempo eu pedia para ela vir me buscar. Então vejam, portanto, que a depressão dela não estava ligada à traição do marido, e sim à vontade de morrer com a mãe. E ela tinha uma irmã também que faleceu há também aproximadamente 2 anos. E essa irmã tinha depressão. Que aconteceu? Qual que é a dinâmica que se apresentou? A mãe faleceu muito precocemente, deixou essas filhas jovens, né? Ela tinha 10, 11 anos de idade. Essas filhas, portanto, elas queriam seguir a mãe. E essa irmã mais velha, tanto fez que seguiu a mãe, né? Faleceu. E ela, com o falecimento da irmã, agora era a vez dela. Ela ia seguir a mãe, ela ia buscar meios de se conectar à morte. E o meio dela foi, depois da morte da irmã, ela ficou em depressão. Então a depressão não estava relacionada à traição do marido. E quando ela me dizia, eu preciso me separar, eu sentia completamente o contrário. Eu sentia que ela que ia ser muito pior ela se separar, porque ela ia perder o amor da vida dela. Porque essa mulher, com 37 anos de casamento, quase 40 anos de casamento, ela dizia pra mim, eu amo esse homem com todas as minhas forças. E o que ela descrevia pra mim desse homem também era um amor genuíno. Que sim, ele era, e havia muita cumplicidade entre esse casal. Era lindo de ver também. Só que existia a questão da traição. E ela falava, mas eu não sei, né, ele me trai, não sei o que acontece, eu vou precisar me separar, né, tal. Gente, e aí eu falei, não, porque aí que entra a questão das dinâmicas da traição, que eu falei pra vocês que nós não podemos querer apontar ao outro soluções que a gente acha adequado pra gente. Então assim, você traiu, você deve se separar. Não, porque a gente não sabe, por trás de uma traição tem muitas dinâmicas ocultas. As origens podem ser origens ocultas. Nesse caso, eu identifiquei que era um padrão. O que aconteceu? Esse homem presenciou traições da mãe contra o pai. E ele rechaçou as traições. Ele abominava essa atitude da mãe. Só que ele fazia o mesmo. Porque quando a gente exclui, quando a gente não aceita no nosso coração tudo o que é como é, isso volta. A gente se aproxima mais ainda disso. Então ele rechaçava isso, mas ele fazia igual. E ele fazia mesmo amando essa mulher. E aí fizemos uma dinâmica tal, né? E ela se conectou. E podem ter outras dinâmicas, eu vou até falar sobre elas por trás da traição, tá? E ela falava assim também, olha, e eu sou fraca, eu não consigo me separar, eu sou fraca. Só que aí ela revisitou memórias da infância em que ela teve que assumir a fase adulta aos 10, 11 anos de idade. Ela precisou trabalhar, cuidar dos irmãos aos 10 anos de idade. Ela falou, Daliane, nós morávamos em sítio, a nossa casa era de madeira com aquelas gretas, né, na parede, que eu via a onça passando pro lado de fora. E aí eu falei pra ela, e você, ainda assim você diz que você é fraca? Ainda assim você se enxerga sem coragem, fraca? E ela também estava aprisionada num movimento aos 14 anos, enfim. Ao final, nós colocamos, né, o campo, toda a família dela, atualmente eles são avós, tem vários filhos, tal. E ela olhou e disse assim, porque aí eu falei pra ela, o fato de você querer se separar é algo que vem do seu coração ou é uma imposição externa da sociedade e da família que acha que você tem que se separar em razão da traição? Eu sentia que não era o coração dela que estava pedindo para ela se separar. E aí ela olhou para o campo dela e disse assim, nossa, que família linda, né? Eu falei, pois é, olha que família linda você tem.
Então vejam que nesse caso ela ressignificou a relação. Ela ressignificou inclusive o olhar sobre ela. Que ela é uma mulher forte, corajosa, né? E que na verdade não era falta de coragem que impedia de ela se separar do marido. O que impedia de ela se separar do marido é o amor que ela tem por ele. E é o amor que ela sente que ele tem por ela. Então, gente, não cabe a nós querermos impor a nossa receita ao relacionamento alheio, tá bem? Essa questão da traição também, ela pode estar ligada assim. Pode acontecer de o marido ou a mulher deixar de olhar para a relação e para o cônjuge, né? Por exemplo, as mulheres, quando elas se tornam mães, elas podem deixar de olhar para a relação e para o marido, porque elas se voltam muito para o filho. Elas se tornam mãe e aí ela só tem olhos para o filho, e aí a mulher precisa se atentar para isso. Porque a mulher precisa entender que ela só tem aquele filho por conta desse marido. E que o marido veio antes. O marido tem precedência. Gente, primeiro é o casal, depois vem os filhos. E a gente faz o contrário. Mãe, a partir do momento que tem mãe, a maioria das mulheres fecha os olhos para os maridos. Aí o que acontece? O marido vai procurar outra. Por quê? Aí vão colocar a culpa, que não há culpados, mas vão dizer que o culpado é o marido. Nossa, coitado. Ela estava grávida ou recém-parida, e ele procurou outra. Ele procurou outra porque ela deixou inconscientemente também de olhar para a relação, de olhar para o marido. Ela só voltou os olhos para o filho. E aí a mulher, ela se esquece que o marido veio antes, que o filho só veio por conta do marido e que o marido tem o mesmo direito que ela sobre os filhos. Tem muitas mulheres, muitas mães que acham que tem mais direito sobre os filhos do que o marido. Isso é equivocado, tá? É equivocado. Tem mulheres ou homens, o genitor que fica com a guarda dos filhos por ocasião da separação, que acha que pode excluir o outro genitor, né? Excluindo o outro genitor da vida do seu filho, você vai estar impedindo que o seu filho vá para a vida e seja feliz. Porque uma pessoa só é feliz, só vai para a vida quando ela toma pai e mãe. Então, quando a gente afasta o filho do pai ou da mãe, a gente está impedindo que o filho seja feliz. Nós estamos fazendo algo contra o filho e não contra o ex-marido ou ex-mulher, tá? E a gente tem essa visão equivocada. Então são muitas dinâmicas ocultas que podem acontecer, né? E que estariam aí, portanto, justificando, entre aspas, a traição. Por exemplo, a mulher quando entra na menopausa também é um momento assim de muita transformação na vida da mulher. Entendeu? Ela passa de uma fase para outra. E por vezes a mulher... Então, assim, a questão hormonal muda, a questão da libido muda, né? A mulher se volta para esse ciclo de vida, né? Novo. E, consequentemente, ela pode deixar de olhar para o marido. Ela pode deixar de olhar para a relação e ele pode buscar outra mulher. Da mesma forma que a mulher... que o homem pode deixar de olhar para a mulher em razão de algum acontecimento e a mulher ir olhar, buscar um outro companheiro fora do casamento, tá? Então, assim, as questões são muito mais profundas e complexas do que a gente acha que é, e não nos cabe julgar, não nos cabe apontar culpados e nem tampouco querer estabelecer, indicar a solução para essas questões. Na live anterior, não me lembro se foi exatamente na anterior, eu falo para vocês que quando a gente se depara com uma forma de ressignificar as relações também, não necessariamente com o marido, com a esposa, mas com relações difíceis, né? Quando a gente se depara com uma pessoa difícil,
que a gente pode fazer? A gente olha profundamente nos olhos dessa pessoa e a gente tenta enxergar quem está atrás dessa pessoa, a mãe dela. Enxergar como que foi essa relação com a mãe dela. E a gente vai entender por que essa pessoa é difícil. Então também é uma forma de nós expandirmos a consciência e termos um outro olhar para essa pessoa e, consequentemente, para essa relação que a gente mantém com essa pessoa, que aparentemente é difícil, né? Outra relação também que deve ser significada é que algumas pessoas, por exemplo, algumas pessoas que são frutos de relacionamentos extraconjugais, então assim, se eu sou filha, por exemplo, de um relacionamento do meu pai com a minha mãe, mas o meu pai era casado com outra pessoa, por exemplo, eu meio que julgo a minha mãe e julgo o meu pai pela atitude deles. E aí eu meio que me culpo, trago uma culpa implícita, algo assim, que como se eu não tivesse o direito de viver, como se eu não tivesse o direito de pertencer, como se eles tivessem agido mal. E aí isso desajusta toda a relação e toda a nossa vida. O que essa pessoa que veio de uma relação extraconjugal, ela tem que aceitar, dizer sim para a vida dela, para o destino dela, para como foi, e entender que na verdade ela veio de uma relação de amor, né? Então trazer, sobretudo e principalmente, a seguinte questão: eu surgi em razão de o meu pai ter se apaixonado pela minha mãe e vice-versa. Então eu sou fruto do amor. Independentemente do contexto que isso tenha acontecido, eu sou fruto do amor, né? É esse olhar que nós temos que ter. Outra coisa também que é importante nós falarmos é questões de adoção, né? Não cabe também aos pais adotivos excluírem os pais biológicos. Porque quanto mais os pais adotivos excluem os pais biológicos, deixam de dar a eles o lugar de pais biológicos, de quem deu a vida, mais esse filho vai voltar inconscientemente os olhos para a família de origem. E muito provavelmente vai querer seguir o destino de algum familiar de origem. E às vezes um destino trágico, tá? Então é como se essa exclusão atingisse profundamente o filho, que inconscientemente vai querer resgatar esse amor pela família de origem. Então, quando há uma adoção, os pais biológicos devem dar um lugar no coração para esses pais biológicos reconhecerem que eles é quem deram a vida, né, para esse filho, darem o lugar, fazerem uma reverência, né, se colocarem com gratidão diante desses pais biológicos e incluírem eles, né, para que não haja esse olhar do filho para a família de origem. Esse olhar inconsciente que eu tô dizendo, tá, gente? Obviamente que conscientemente, às vezes ele vai querer conhecer e tal, mas esse olhar inconsciente que às vezes vai buscar ter o mesmo destino e às vezes o mesmo destino trágico de alguém da família de origem. Bom, gente, é isso. Será que dá tempo de nós fazermos a nossa técnica sistêmica? Vamos lá então, vamos tentar fazer? Quero que vocês estejam, vou tentar ser breve, quero que vocês se posicionem confortavelmente, tá? Eu vou fazer a respiração conectada de 4 tempos com vocês. Sentem-se aí ou deitem-se. E eu vou fazer a respiração conectada de 4 tempos. Então, inspirem contando 1, 2, 3, 4. Segurem contando 1, 2, 3, 4. E soltem contando 1, 2, 3, 4. Inspirem contando 1, 2, 3, 4. Segurem contando 1, 2, 3, 4. E soltem contando 1, 2, 3, 4. Novamente, inspirem contando 1, 2, 3, 4. Segurem contando 1, 2, 3, 4.
e soltem contando 1, 2, 3, 4. Agora vocês vão pensar no marido, na esposa, no namorado, na namorada. Ou pode ser também um ex-relacionamento, um antigo relacionamento, ex-marido, ex-mulher, ex-namorado, ex-namorada, tá? E aí, conforme eu for falando, vocês vão adequando à realidade de vocês, se vocês estão ou não mais com eles, com a respectiva pessoa, tá? Então, se conecte a algum momento de muita felicidade vivenciado por vocês dois, tá? O dia do casamento, o dia do nascimento dos filhos, o dia do primeiro encontro entre vocês, um dia que vocês estiveram muito felizes enquanto casal. Se conecte a esse momento e sinta muita alegria no seu coração por esse compartilhar dessa felicidade com essa pessoa. E aí agora você vai dizer para essa pessoa com esse sentimento de amor, de gratidão, você vai dizer: eu vejo você, eu ouço você, eu dou ouvidos ao que você diz. Eu reconheço que você sempre deu o seu melhor. Eu reconheço que você sempre foi o melhor que poderia ser. Sim, eu aceito você como você é. Você é ou foi o parceiro certo para mim, o marido certo para mim, o namorado certo para mim. E aí vocês substituam, tá? Quem é homem, né? Se é mulher. Nós vivemos a história de amor certa. Eu cresço ou cresci muito com o nosso relacionamento. E se vocês tiverem tido filhos, você vai dizer assim. E pode ser filhos não nascidos também, tá? Gratidão por você ter me dado o que há de mais importante, nossos filhos. Eu dou-lhe um lugar em meu coração e aí você diz de meu marido, de meu namorado, ou de minha primeira esposa, meu primeiro marido, quem já se separou. Você sempre terá um lugar em meu coração. Gratidão por compartilharmos a vida. E agora, para quem já se separou, ou, né, de namorado, namorada, marido, esposa, vai dizer assim: agora eu tomo a minha responsabilidade por não ter dado certo o nosso relacionamento e deixo a sua responsabilidade com você. Gratidão. E quando quiserem, se sentirem prontos, podem ir voltando. Expressando gratidão por essa oportunidade de enxergar o outro, de enxergar a importância do outro na sua vida, de reconhecer
que você é o que é em razão da experiência que vocês viveram. Gratidão, Carlos. Que bom que você gostou, querido. Todos fizeram. Depois vocês podem voltar, se vocês quiserem fazer com mais tempo, né? Que vai ficar salva a live. Gratidão, Rose, querida. Gente, então é isso. Deixa eu ver quem tá por aqui comigo. A Milene, a Vá, o Fábio, minha mãe, a Dia, a Mariana, lindeza, o Carlos, a Rose. E o nosso amor virou gente. Eu quero dizer que eu vejo a todos e todas e dou a vocês um lugar em meu coração. Gratidão pela participação, pela companhia. Gratidão a todos e todas que estão aqui semanalmente me acompanhando nas lives. Eu faço 2 semanais, de segunda e quarta-feira, às 21 horas no horário de Brasília. Gratidão profunda pela oportunidade, pela confiança. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. Boa noite, bom descanso a todos e todas. Beijo, gente. Gratidão. Tchau, tchau. Boa noite.